Cássio. Olá, muito bom dia a todos os assinantes aí do TVI News. Está no ar mais uma edição da nossa programação. A gente teve uma falha aí no áudio, né, a princípio, por isso que a minha imagem apareceu para vocês sem voz, mas agora retornamos aqui e já está tudo normalizado. Você aí que está assistindo essa programação e deseja participar aqui conosco, é muito simples. Através do canal TVI News Brasil no YouTube, você consegue compartilhar o link para qualquer pessoa do mundo, inclusive deixar comentários. Você pode estar participando das nossas entrevistas. É sempre um prazer ter você aqui conosco, principalmente participando da nossa programação e tirando as suas dúvidas, né, a respeito dos temas debatidos. O nosso canal aí no YouTube está sendo exibido aí na tela, é o TVI News Brasil. Você pode tanto compartilhar o link, como também pode estar baixando o nosso aplicativo, que é o TVI Play. Já está disponível na Play Store. No nosso aplicativo você consegue acompanhar toda a nossa programação. Você consegue acompanhar o Síndico, que é uma série maravilhosa. Você que quer dar muita risada, o Síndico é a programação ideal para você. Inteligência Policial, para você que curte um conteúdo com mais investigativo. A gente tem programa de culinária. Então tem muito conteúdo bom, conteúdo regional aqui da terra para você assistir conosco e compartilhar aí com seus amigos a sua programação. É muito interessante que você participe e, inclusive, mande os vídeos da demanda do seu bairro no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp, o Cássio vai estar exibindo o número aqui na tela. Você pode estar mandando os vídeos, ok? Você consegue estar mandando os vídeos de demanda aí do seu bairro. Se tem algum problema com infraestrutura, algum problema com encanação, esgoto, você manda aqui pra gente que a gente vai estar colocando aqui e cobrando aí as devidas providências. Hoje, sexta-feira, a gente tem também o quadro Economia Verde com Kleber Isaac. O Kleber Isaac que tem um material hoje muito interessante. Quem aí, ó, sextou? E sextou é dia de quê? Para você aí que bebe, né, tomar uma, é dia de tomar uma. E quem não gosta de gin? E ainda mais quando esse gin é artesanal. Isso mesmo, hoje a gente vai ter aí uma entrevista do Kleber, uma entrevista bem interessante, não é uma entrevista no estúdio, em um lugar muito lindo, que é na fazenda do Tanajura, que é uma destilaria aí que faz gins excelentes. Então, para você aí também que gosta de apreciar um bom gin, acompanhe o programa até o final, porque no final vai ter o quadro Economia Verde com Kleber Isaac e as responsáveis pela marca Tanajura Destilaria, que vai trazer aí os exemplares de gins, vai mostrar todo o processo, como foi que começou a história do Tanajura. Hoje a gente também vai entrevistar uma arquiteta, tá? Vai conversar com a gente já já. A gente vai conversar inclusive sobre casas modernas, né? A gente tá vendo que tem muita, tá em moda, tá na moda, tá em alta aí as casas modernas. A arquitetura hoje chegou com tudo. A gente vai conversar sobre isso, que eu sei que você aí gosta de ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, principalmente por dentro de moda, né? Das coisas de moda. Tá chegando o Natal também. A gente vai conversar aí sobre coisas de Natal, decorações natalinas, e hoje tem jogo do Brasil. Segunda-feira a gente teve aí uma vitória, né, excelente, foi muito saboroso poder vencer aí de 4-1 contra a Coreia do Sul, e hoje o Brasil joga com a Croácia meio-dia. E aí, você já deu seu palpite? Já deu seu palpite de jogo? Eu já dei o meu, viu? Meu palpite é 3-0. Eu acho que vai ter gol de Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Vamos aí, dedo cruzado, bora lá, Brasil. Bora fazer bonito, porque a gente quer notícia boa. E principalmente, pessoal, com relação à violência, né? Porque segunda-feira, como a gente comentou ontem aqui, eu e Barbosa, foi muito triste, porque o Brasil venceu. Porém, a gente finalizou o nosso dia de vitória com notícias ruins, né? Que foi a derrota do Brasil, a derrota do Brasil não, que foram as brigas nos estabelecimentos privados, onde o pessoal estava assistindo o jogo. Teve muita briga em Itabuna, teve violência em Ilhéus. Eu espero que hoje seja diferente, né? Que a gente saiba comemorar, tudo dentro do seu limite, respeitando o espaço do outro. E é isso aí. A gente vai falar também de previsão do tempo, até porque ontem o dia amanheceu com sol, né? No finalzinho da tarde a gente recebeu aí umas pancadas de chuva de leve. E hoje o dia amanheceu totalmente nublado. Itabuna mesmo tá fazendo 27 graus, podendo chegar a máxima de 29 e a mínima de 23. A gente tem aqui também a temperatura de Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, 21 graus, nublado também, podendo chegar a máxima de 24 e a mínima de 18. Itapé, 27 graus, nublado também, podendo chegar a máxima de 29 e a mínima de 23. Salvador, nossa querida capital
parcialmente nublado, podendo chegar a máxima de 31, a mínima de 24 graus. Ilhéus, nossa princesinha do sul, 28 graus, muito nublado também, Ilhéus, podendo chegar a máxima de 29, a mínima de 24. Buerarema, nossa cidade vizinha aí do nosso querido prefeito Vinícius Zibran. Vinícius Zibran, que ontem estava também no fórum, né, naquele Fórum Nacional de Desenvolvimento do Sul da Bahia. Ontem a gente entrevistou aqui o Beto Júnior e o Sérgio Sepúlveda falando sobre o fórum, principalmente no acolhimento que está merecendo ser feito aí para as famílias, né, que foram atingidas pelas chuvas aqui na região. A gente sabe que toda vez que chove, infelizmente é um caos aqui no nosso sul da Bahia. E essa última chuva que teve aqui, apesar de ter sido uma chuva menos degradante que a última, ela afetou muitas pessoas também. E ontem houve toda uma reunião, né, juntamente da MUR, que houve a convocação aí para esse Fórum Nacional, para verificar aí as necessidades da população. Então, Buerarema, pessoal, está nublado também, com 27 graus, máxima de 28, podendo chegar a mínima de 23. A probabilidade é de que vai chover hoje e não vai ser pouco, né? A gente espera que realmente não tenha danos, como teve aí na última chuva, né? Principalmente com a infraestrutura, que já está tentando ser resolvido. A gente viu que logo no dia seguinte a prefeitura aí amanheceu fazendo as obras, mas sabe que toda vez que chove, infelizmente, é um transtorno, principalmente para as comunidades ribeirinhas, né? Que não conseguem nem dormir, coitados. É mais pelo que passou, né? Ficou o trauma aí de dezembro de 2021. E a gente tem aqui também uma notícia, pessoal, muito importante, que é sobre a SEDUC, né? A gente está aqui para informar. Infelizmente, quando tem notícia boa, a gente passa notícia boa, mas se tiver que cobrar, a gente vai cobrar também. E professores contratados e estagiários cobram aí a SEDUC, né? O salário, cadê o salário, né? Quem trabalha quer receber. A Associação dos Trabalhadores Contratados da Educação e Desempregados, a TRUC, afirma que a Secretaria de Educação de Ilhéus não pagou os vencimentos dos professores contratados e estagiários, que deveriam receber a remuneração até novembro, quinto dia último de dezembro. Conforme a associação, os servidores efetivos da pasta já foram pagos. Professor contratado da Rede Municipal de Ensino, Anderson Marcelo Borges, é um dos membros da TRUC, que esclareceu que os professores contratados recebeu parte do 13º salário, mas nada mais nada do salário, recebeu parte do 10º. Ele deu essa entrevista aí para o Pimenta, né, para o blog Pimenta, e diz o seguinte: as contas não param, né? O docente acrescentou que o caso dos estagiários ainda é mais graves, pois alguns não são pagos há mais de 2 meses. É complicado, né? Vamos ter aí atenção, SEDUC de Ilhéus, chamar a atenção da SEDUC para que pague aí as pessoas, né, que prestaram seus serviços e querem receber. Porque quem trabalha quer receber, ainda mais chegando no final de ano, a gente sabe que o gasto é maior. Chegando o Natal, todo mundo quer receber, quer comprar presente e fica complicado. Você recebe, faz dívida, se planeja com aquele salário e não recebe, né? E aí vira aquela bola de neve de dívidas que a gente já sabe. Uma outra notícia muito triste é uma mulher que foi presa no interior da Bahia, acusada de prostituir as próprias filhas. Nesta quinta-feira, policiais civis de Mairi, no centro-norte baiano, prenderam uma mulher acusada de aliciar as 3 filhas para prostituição. De acordo com a Polícia Civil, o aliciamento começou em 2010, com as jovens entre 15, 20 e 21 anos. Conforme a investigação, a mulher cobrava dinheiro de homens maiores, em sua maioria idosos, em troca de sexo com as suas filhas ou de práticas libidinosas diversas, afirmou o delegado Paulo Vitor Muniz, titular da delegacia de Mairi. A mulher foi levada para a delegacia e poderá ser condenada pelo crime de favorecimento de prostituição, que prevê pena de reclusão de 4 a 10 anos. Realmente uma notícia muito triste, né? A pessoa que a gente espera que proteja os filhos realmente foi a pessoa que mais pecou aí com essas meninas. A gente espera que a justiça seja feita. Eu, particularmente, acho de 4 a 10 anos de pena aí para esse caso muito pouco. Mas é a justiça, né? A justiça do Brasil, a gente sabe que tem muitas brechas, mas pagando pelo crime já tá bom demais. Como eu falei para vocês no início da programação, a gente vai conversar hoje com a arquiteta, né, com a Thalita, e a gente vai falar sobre casas modernas, sobre arquitetura em geral, arquitetura que está em alta. Por muito tempo teve muito tabu aí de que arquiteto era só para pessoas muito ricas, mas a gente está vendo que hoje não é bem assim, né? Tem até que desmistificar essa imagem de que o arquiteto, só quem tem muito dinheiro pode contratar. O que é muito importante para a obra, uma obra hoje sem arquiteto não dá, né? Porque o arquiteto que previne, assim, de ter danos maiores na obra, tem aquele olhar mais peculiar, que muitas vezes o mestre
mestre de obras ali, o pedreiro, não vai ter. Quero dar bom dia para a Thalita, que já está aqui no estúdio. Thalita, né? Porque eu sou péssima com nomes. Thalita Fiel Macedo. Bom dia, Thalita. Bom dia. Thalita, eu queria já de começar assim, te perguntando qual é a maior dificuldade hoje na profissão de arquiteto, principalmente aqui em Itabuna. Que a gente sabe que Itabuna é uma cidade que tem uma mente ainda um pouco atrasada, né? Muito fechada para muitas coisas. Qual a sua maior dificuldade hoje como arquiteta aqui? Então, é justamente o que você começou falando, o preconceito, né? As pessoas acham que para se contratar um arquiteto tem que ter muito dinheiro, tem que ser uma pessoa rica. E hoje, o mercado da arquitetura, ele está amplo e ele é para atingir todas as classes sociais. A arquitetura é para ser inclusiva. Então, a maior dificuldade hoje é nessa questão do preconceito, que as pessoas acham realmente que precisa ter muito dinheiro para poder contratar um arquiteto. E nisso, as pessoas que têm menos condições acabam vivendo em uma condição ruim de moradia, porque acha que não tem a oportunidade de fazer uma reforma, um projeto com arquiteto. Com certeza. E tem também a questão do contratante, né? Que às vezes não acha necessidade, acha que você contratar um arquiteto hoje é como se fosse um artigo de luxo, mas é muito essencial para a obra, né, Thalita, o arquiteto? Sim, muito essencial. Tem coisinhas, assim, probleminhas, detalhes que o arquiteto consegue identificar, que a gente estuda, né, para isso, e passa despercebido pelo pedreiro, pelo mestre de obras e até mesmo pelo engenheiro, que às vezes a pessoa contrata o engenheiro, mas não contrata o arquiteto. Só que são áreas diferentes, entendeu? Sim. Então, muitas coisas passam despercebidas. Eu já vi assim bem de perto uma situação até eu diria que talvez um preconceito com a arquiteta. Não sei se você já passou, às vezes o mestre de obras, né, o pedreiro não querer ouvir seu palpite. Acontece muito isso? Acontece muito. Aí tem dois preconceitos, né? Por ser arquiteta e por ser mulher. Sim. Tem esse probleminha aí. E quando é uma arquiteta mais nova também, como eu sou, aí a pessoa não dá muita credibilidade, acha que não sabe. Mas a gente tem que enfrentar, né, esses preconceitos, passar por cima disso. E é isso. Com certeza. E chega muita gente até você já com um projeto pronto, porque hoje em dia com essas coisas de internet, né? Pinterest, as pessoas às vezes montam o seu próprio projeto, né? E acham que é como se não valesse nada. Eu tiro assim, até por minha profissão mesmo, jornalismo. Muitas vezes a gente acha que o jornalista é só chegar e falar, então se eu me comunico bem, eu não preciso estudar, não preciso ir a fundo ali no teórico, porque eu posso me comunicar. Você também passa por isso, do cliente fazer a planta? Demais. O cliente chega para mim, escolher a paleta. Eu já fiz todo o projeto. Eu só preciso que você passe para o computador. Acha que o 3D é fácil. Eu fico desesperada. É complicado, né, fazer aquele 3D. É complicado, demanda muito tempo. E também a planta em si, porque a gente não é só fazer. A gente tem que parar para poder pensar aquele projeto, né? Precisa ver o entorno, precisa ver as necessidades do cliente, conforto acústico, conforto térmico, tem todo um estudo por trás, não é só fazer um desenho de uma casinha. Depende do ambiente, né? Por exemplo, se você vai fazer um banheiro de praia, você tem que pensar naquele ambiente da praia, né? Colocar uma coisa que não oxide, né? Tudo isso, exatamente. Os materiais, os sistemas construtivos, as necessidades do cliente, o uso, qual é a rotina dele, qual é o cotidiano dele, tudo isso influencia. Sim. Como foi assim que você escolheu essa profissão, arquitetura? Você sempre pensou em, sempre gostou de obra assim? Então, quando eu resolvi fazer arquitetura, eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu fui assim por eliminação. Pensei, vou tirar tudo que eu não gosto. Aí eu eliminei logo a área da saúde, né, que não me identifico. Sim. E aí eu pensei, eu preciso de algo que combine exatas com arte, que são duas áreas que eu gosto muito. E aí se encaixou perfeitamente na arquitetura. Entrei na faculdade sem saber exatamente o que era arquitetura e no processo aí de graduação, eu me tornei ainda mais apaixonada pela arquitetura e sei que a arquitetura e o urbanismo também, que é muito importante, sim, é um instrumento para mudar a realidade das pessoas, melhorar a qualidade de vida delas. É uma área muito importante para a sociedade. Eu queria até que você falasse, Thalita, assim, o que faz assim um urbanista? Porque muitas vezes as pessoas não entendem arquiteto e urbanismo, o que é isso? Então, o urbanista, ele projeta cidades. O arquiteto, ele projeta edifícios e o urbanista projeta cidades.
praças, ambientes urbanos, né? Praças, cidades, quarteirões. E assim, a gente tem sofrido muito aqui em Itabuna e na região por falta de planejamento urbano. Sim. Essas enchentes é falta de planejamento urbano. Sim. Claro que a população tem sua parcela de culpa por falta, o descarte, né, incorreto do lixo, mas a falta de planejamento urbano está em praticamente todas as cidades do Brasil e isso afeta a qualidade de vida das pessoas. Sim, o que você acha assim, que poderia ser feito para melhorar essa questão da chuva? Porque toda vez que chove em Itabuna, a gente vê que é um problema, sendo que tem cidades que recebem muito maior quantidade de água e não fica nessa situação que a gente fica aqui. Realmente a gente vê que é uma cidade mal planejada a nossa, principalmente na questão do escoamento. O que você, assim, na sua visão de urbanista, acha que deveria ser feito para que pelo menos melhorasse um pouco essa situação? Colocar mais pontos de bueiros para essa água escoar, aumentar alguns existentes e com certeza fazer a limpeza desses bueiros e também dos canais de escoamento. E também a limpeza do rio seria algo muito importante, porque muita sujeira, não só lixo da população, mas também a vegetação do próprio rio, ela obstrui os canais. Sim. Então seria coisinhas básicas que poderia amenizar o problema. Sim, com certeza. E qual foi o projeto assim que você já fez, que você realmente viu e falou, poxa, valeu a pena ter cursado arquitetura? Um projeto que você tenha se dedicado bastante? Olha, é complicado, porque assim, todo projeto, as pessoas perguntam assim, qual é o seu projeto preferido? Sim. O projeto preferido é aquele que a gente está fazendo no momento, entendeu? Mas um projeto assim, aqui em Itabuna, que eu gostei muito de ter feito, foi um empório de hortifruti, um empório de Ocel que tem ali indo para Ilhéus. Sim. Foi um desafio, porque foi o meu primeiro projeto nessa área de hortifruti, de mercados. E eu gostei muito de ter feito e fiquei muito satisfeita com o resultado. E graças a Deus, meus clientes também ficaram muito satisfeitos. Ainda mais por ser em uma rodovia, né? Isso. Ainda mais por ser, é totalmente diferente, né? Você tem que fazer uma proposta assim, querendo ou não, que chame a atenção de quem está passando de carro para parar. Num projeto como esse, a gente tem que pensar em várias áreas. Não só a arquitetura em si, mas a parte do marketing, como é que o cliente vai olhar para o ambiente, como é que a gente vai chamar ele através do ambiente. Então tem todo um estudo ali por trás. Sim. Quando você senta assim com o cliente, como é que faz assim para atender a expectativa dele? Que o cliente chega cheio de ideias, né? Mas nem sempre aquela ideia às vezes vai ficar bom no projeto. Tem que ter muito diálogo. Sim. Com o cliente, ver quais são as expectativas dele, os desejos e sempre ver qual é a rotina dele, o que é que ele costuma fazer, do que é que ele gosta. E quando o cliente tem algumas ideias assim muito mirabolantes, aí eu chego e falo assim, olha, vamos testar no projeto. Se der certo, a gente faz. E geralmente ele nunca faz aquilo que ele estava pensando inicialmente e faz o que eu proponho. Sim. Você também faz projetos imobiliários, que a arquitetura tem vários tipos de projetos, né? Industrial, mobiliário. Você trabalha assim mais em qual parte? Olha, eu faço muito arquitetura de interiores, residencial, comercial para empresas e também eu faço muito arquitetura religiosa, que é a construção de igrejas. Tenho tido muitos clientes nessa área. Estou trabalhando também, estou me inserindo aí na área de construção financiada. Como é que funciona a construção financiada? A construção financiada, eu tenho uma parceria com um engenheiro aqui de Itabuna, Sailon Cecílio, e a gente tem uma parceria com o banco. E quando o cliente entra em contato com a gente faz uma solicitação ao banco de um valor para poder fazer a construção do cliente. Assim que o banco liberar, o cliente ele pode construir a sua casa. E aí, esse valor que ele pegou emprestado, ele vai pagar em parcelas a longo prazo. 20 anos, 30 anos, vai depender muito da idade dele, da renda e de quanto foi liberado. E aí, eu e o meu parceiro, a gente faz todo o projeto de arquitetura e engenharia, dá todo o suporte na questão de documentação que o banco exige.
Entendi. Então, financiado é quando, no caso, o banco meio que confia no cliente de emprestar um valor, é isso? Na verdade, não que confia, né? Ah, empresta para o profissional. Não, é para o cliente mesmo. É para o cliente. Só que assim, tem uma garantia. O cliente tem que ter, por exemplo, aquela casa, aquela construção vai ser do banco até que o cliente termine de pagar a dívida dele. Se ele não pagar, o banco Recolhe, o banco recolhe. É como se fosse um aluguel, então. É até melhor, porque você vai estar pagando algo que é seu, algo né? que é seu, você vai isso, morar. E planejado, né? Porque às vezes a pessoa financia um imóvel já construído, só que um apartamento, uma casa que já está feito, entendeu? Pessoa, e a construção financiada, você constrói com o projeto do jeito que você gostaria que fosse. Uma coisa que eu acho muito interessante é o designer de interiores, né? Que é aquela questão, eu acho lindo demais como é tudo projetado certinho, principalmente cozinha. Hoje em dia a gente tem se deparado com os apartamentos que estão cada vez menores, né? Aí tem aquela questão da lavanderia, tudo pequenininho. Tudo isso quem faz é o arquiteto, né, Thalita? É o arquiteto. A gente planeja, faz todo o projeto de móveis planejados, tudo ali nos mínimos detalhes, bancadas, marcenaria, faz todo o detalhamento para tudo se encaixar de forma perfeita e ser funcional também. Eu fico vendo assim, eu acho lindo, principalmente os móveis de cozinha, que aí faz às vezes a porta se abrir normal, fica muito pouco espaço para a pessoa, aí abre de um outro jeito, às vezes suspensa. Isso. Eu acho isso tão interessante. Tem algumas técnicas. Eu acho muito interessante essas técnicas. Eu recebi uma pergunta aqui de um telespectador que perguntou assim, o que as obras de Oscar Niemeyer. Ai, gente, é porque, entendeu? A jornalista, enfim, tô lendo aqui no Português Brasil. Niemeyer, é isso, gente? Niemeyer. A vergonha do dia já tá paga. Significa para você. Oscar Niemeyer foi um super arquiteto, muito bem conceituado. Ele que construiu toda aquela parte ali de Brasília. E muito moderno, o estilo dele, né, é o modernismo. E ele é uma inspiração, né? Porque ele também trabalhou muito com arquitetura social. Sim. É um arquiteto que merece aí respeito e reconhecimento. Sim, com certeza. Ele foi a sua maior inspiração, assim, ou tem algum outro assim que você gosta do trabalho? Não, apesar de gostar dele, ele não foi a minha maior inspiração. Eu gosto muito de outros arquitetos, como por exemplo, Paulo Mendes da Rocha. Sim. É um arquiteto brasileiro, foi um arquiteto brasileiro e urbanista. Ele trabalhou muito mais na área assim, do urbanismo, sabe? Ele projetava pensando no social, pensando na qualidade de vida das pessoas. E também a arquiteta Lina Bobardi, que também é uma arquiteta brasileira, muito modernista. E ela também projetava ambientes pensando no convívio social, pensando na rotina das pessoas. Sim. E eu acho muito importante isso, você colocar a pessoa como centro e fazer o projeto em torno da pessoa. Tem que ter essa visão ampla, né? Uma outra pergunta que eu recebi aqui do telespectador foi como é assim o desafio de esconder o ar-condicionado nas fachadas? É um desafio, viu? Às vezes, na maioria das vezes, o ar-condicionado é colocado na fachada por questão de economia mesmo. Sim. Mas dá para colocar em outros locais. O desafio do arquiteto com o executor. Quando a gente coloca um ar-condicionado dentro do ambiente, aí sempre tem aquele embate, né? Não, que vai gastar muita tubulação e tal. Quando a gente precisa mesmo colocar na fachada, aí tem alguns recursos que a gente pode usar. Por exemplo, criar alguns locais técnicos para poder esconder esse ar-condicionado na própria fachada, ou usar uns elementos que a gente chama de brise solar, que fica como se fossem placas na fachada para poder esconder o ar-condicionado e também serve de proteção solar para a fachada. Entendi. A gente viu aí nesses últimos tempos, pelo menos eu observei que as casas estão muito iguais, Thalita. Principalmente as casas de condomínio, né? Sempre aquela mesma porta gigante, vidro. Isso é os clientes, né? Que gostam de um modelo, aí pronto. Porque tá tudo muito e também assim, é o estilo. Igual. Isso seria as casas modernas? Sim, as casas modernas. Quais são as características? Linhas retas, iluminação,
Pé direito duplo, que é quando a altura do ambiente é maior. Sim. Então, são as características do moderno. Quando o cliente vê, aí não tem jeito. O que é que a gente pode inovar? No uso do material, uma coisa mais rústica, um porcelanato diferente. A gente pode colocar uma iluminação mais trabalhada também na fachada, que é o que vai diferenciar, entendeu? Uma casa da outra. Mas, geralmente, o volume é muito parecido. Tudo quadrado as casas estão, né? Com aquele teto, às vezes, algumas inclinado. Quando pega no gosto, a moda já foi, né? São as tendências, né? Você já fez algum projeto, tipo assim, diferente, assim, tipo, nossa, totalmente diferente do habitual do que eu costumo fazer? Não, ainda, diferentão não. Porque tem umas casas, tipo jardins, né? Tem muito isso, né? Ah, lembrei que você falou de Itacaré. Eu fiz agora um projeto de chalés. Bem rústico. Sim. Com telhados, com águas. Águas, quando eu falo, é o telhado. Sim. O telhado bem inclinado. E foi algo assim diferente, porque os outros projetos que eu fiz, fora os comerciais, sempre foram mais nesse estilo moderno. Linhas retas, iluminação LED. Então esse foi o mais diferente, assim, os chalés rústicos. Sim. E o arquiteto, quando ele é solicitado, o cliente, ele tem a opção de escolher, tipo assim, eu quero que você faça o projeto só desse quarto, só dessa sala, ou faz da casa toda. E o cliente tem a opção. Ele pode escolher um ambiente para ele projetar, para ele reformar. Mas se ele quer fazer muitos ambientes, vale a pena logo tudo, né? Sai mais em conta para ele fazer logo tudo. Fazer um pacote. Porque até os materiais compra logo de vez. E essa questão do material é complicado, porque sempre são lotes, né? Então, se você compra um porcelanato hoje para sua cozinha, daqui a 2 meses você pode não encontrar o mesmo porcelanato para colocar no restante. Então, é sempre interessante fazer logo tudo o que tiver que fazer. Lá em casa mesmo eu tive um problema com o piso do banheiro. Teve que ficar diferente uma parte porque já tinha terminado. Normalmente aqueles pisos mais comuns, lisos, né, que não tem nenhum detalhe, é mais fácil de achar, né? Porque é tipo padrão, tá em tudo. Uma coisa que eu acho linda é a arquitetura de quarto de bebê. Eu sou apaixonada por essa arquitetura de quarto de bebê. As cores também mudou. Antigamente a gente via prevalecer muito o azul e o rosa, né? Hoje em dia não mais. Hoje em dia, quarto de criança, de bebê, tá se utilizando muito bege, muito roxo, tanto para menino quanto para menina. E também o colorido, né? Tem uns tons pastéis, né? Os tons pastéis, que é o bege, o cinza, muito em alta. É lindo demais, eu fico apaixonada quando eu vejo os móveis, principalmente as caminhas com aqueles detalhes. Tem uns banquinhos de borboletinha. Sim, eu já fiz um. Borboletinha são tão lindos. Eu fiz um quartinho de criança, que eu coloquei o tema foi borboleta, aí eu coloquei esse banquinho com a borboletinha, né, o encosto borboleta, e o guarda-roupa, todos os puxadores eram em formato de asinhas de borboleta. É lindo demais, eu acho lindo esse projeto da borboletinha, sou extremamente apaixonada. Você se especializou assim em alguma área específica da arquitetura? Então, a minha especialidade hoje é interiores. Sim. Mas eu pretendo expandir, né? Eu gosto muito da área estrutural, apesar que as pessoas acham que arquiteto não se envolve em obra, né? Mas é muito importante ter o conhecimento dessa parte estrutural. Mas a minha especialidade tem sido mesmo o interiores. Você é tão jovem, tem quanto tempo de formada já? Eu tenho 2 anos como arquiteta e urbanista e 4 anos como técnica em edificações. Sim. Ô Thalita, e quando o cliente ele precisa de um projeto, ele tem que lhe mandar quais informações para você compor? Então, quando o cliente ele fecha o contrato comigo, eu mando para ele o briefing. Nesse briefing, a gente faz algumas perguntas, né? Qual é o estilo que o cliente mais se identifica? Quais são as necessidades dele? Qual é a rotina dele? Ele recebe muitos amigos em casa? Ele gosta de fazer churrasco? Não recebe muitas pessoas? Tem animal de estimação? Quantos componentes tem na família? Isso é muito importante, quanto é que ele pretende investir naquele projeto, que às vezes o cliente, ele pensa em uma coisa, ele quer colocar uma torneira de 5 mil reais e o orçamento dele é para uma torneira de 200 reais. Então, nesse momento aí que a gente coloca o pé no chão para poder ele entender
quais são as condições reais. Com certeza. E o que não deve ser feito em um projeto arquitetônico? Então, o que não deve ser feito é você não dialogar com o cliente e você colocar a tendência acima da necessidade dele. Sim. Porque, às vezes, sempre a necessidade do cliente é mais importante. E, às vezes, não dá para encaixar uma tendência naquela necessidade, entendeu? Por exemplo, está muito em alta agora os ambientes compartilhados. Por exemplo, cozinha e sala de estar, serem compartilhados. Mas se o meu cliente for um cozinheiro, por exemplo, que prepara marmitas e ele trabalha ali na cozinha o dia todo, é inviável fazer um ambiente compartilhado, porque vai ser muita bagunça, muita zoada na cozinha e incomoda quem usa a sala de estar. Então a gente sempre tem que colocar a necessidade do cliente à frente e nunca colocar uma tendência à frente. O arquiteto também, quando assim está no andamento do projeto, ele ajuda, né, a escolher os itens que a pessoa vai colocar na casa, acompanha até a loja de material, né? Tem tudo isso. Isso, a gente faz um caderno técnico com todas as especificações, quais os tipos de porcelanato, quantitativo, tomadas, iluminação, tudo isso. E claro, também auxilia o cliente aí na hora da compra. Com certeza. Tem descontinho às vezes também, né? Que ganha o arquiteto? Isso, tem. A depender da loja. Aqui, ó, tem uma pergunta. Como você imagina a arquitetura daqui a 50 anos? Ah, eu já imagino casas submersas. Ó, é difícil, mas assim, os ambientes tendem a ser cada vez menores e muito tecnológicos. Sim. A gente vê aí que a gente já está entrando nessa era digital, metaverso e tal. Então, muita tecnologia e cada vez mais linhas retas, ambientes limpos, poucos móveis, cores claras. Essa é a tendência. Móveis sempre embutidos. Sim. E quartos de bebê cada vez menos coloridos, né? Que eu tenho visto cada vez muito menos coloridos. Todos os ambientes, cada vez. E quem tá assistindo e quer era pra você ter trago umas fotos, mulher, dos seus projetos pra gente colocar aqui. Agora eu fiquei curiosa, sabia? Mas aí pelo menos a gente já deu a referência de um. Tem algum outro público assim que você fez sem ser o hortifruti, tirando residência? Olha, eu tô fazendo agora um showroom. Um showroom de porcelanatos, louças, metais, de um representante. Não tá pronto ainda, é na mesma avenida do Empório. E tá ficando muito, muito bonito. Um showroom? O que é showroom? Me explica aí. Por exemplo, um representante de porcelanatos, ele vai fazer um showroom. Esse showroom é tipo uma amostra de tudo que ele vende. Entendeu? Ele expõe todos os produtos que ele vende. Interessante. É como se eu pegasse esse ambiente aqui e fizesse várias casinhas e trouxesse pessoas para visitar. Eu estaria fazendo um showroom do meu produto. Entendi, interessante. Tem umas coisas também que eu acho muito interessante, aquelas viagens às vezes que o arquiteto faz para conhecer uns ambientes bem loucos assim, de casa de cabeça para baixo, quando a pessoa tira foto parece estar de cabeça para baixo o lugar. Isso, nós temos algumas exposições espalhadas aí no Brasil e tem muitas exposições de arquitetura de alto padrão. Tem algumas que acontecem sempre, todos os anos, e tem outras também com arquitetura social. Sim. Que são muito interessantes. Está crescendo muito também aqui em Ilhéus, que eu observei, as cabanas de praia. Nossas cabanas de praia aqui antigamente era aquele modelo comum, né? Simples. E hoje em dia a gente está vendo que as cabanas de praia estão tentando proporcionar o máximo de conforto possível, né? Colocando balanços. E está tendo esse investimento, né? Todo um projeto ali por trás, no mobiliário, no layout, no material a ser utilizado, porque isso chama, né? O ambiente comercial, ele chama o cliente, atrai o cliente. Esse é um ponto importante que você falou, Thalita, sabe? Porque às vezes o profissional, ele quer contratar o empresário quer contratar o arquiteto, e aí ele fica, poxa, querendo poupar dinheiro, né? Não quer gastar, já vou gastar com isso, material, pedreiro. Eu vejo assim que é depositado muita importância às vezes no pedreiro e não se coloca importância às vezes no arquiteto. E a gente vê que todo esse investimento que ele faz no arquiteto, ele tira com o ambiente dele, estando no padrão, tudo bonitinho, porque consequentemente mais pessoas vão frequentar.
né? Por causa do conforto. É um investimento, né? Se torna um investimento. A modernidade ajudou muito também a arquitetura, né? Essa questão da beleza, das pessoas estarem com esse olhar despertado, assim, de tipo assim, poxa, olha para essa cabana que linda. Olha aqui esse salão de beleza. Os salões, né, também hoje estão todos padronizados. Sim. E assim, em relação à internet também, às redes sociais, né? As pessoas sempre estão procurando ambientes instagramáveis. Isso. Porque elas querem tirar uma foto para postar, para divulgar e viralizar. Então, assim, é importante também para isso. Com certeza. Eu observei muito isso. A modernidade trouxe ainda mais importância para o arquiteto. E é em todos os ambientes. Até fazenda, hoje em dia, a gente está vendo que está sendo feita no modelo padrão. É excelente. Sim, e você evita tanto problema. Às vezes, quando você faz a casa, ou seja lá o que for, pela cabeça só do pedreiro, vai aparecendo esses errinhos que você falou, que só o profissional ali que formou a parte teórica, que tem o teórico, consegue ver antes de acontecer. Problema de ralo mesmo, que tem muito, né? Acho que é um dos maiores. Muito, já peguei vários problemas. Porque o ideal no banheiro é ter um ralo na parte que fica o vaso sanitário e na parte de dentro do box. Sim. Só que às vezes o cliente ele não coloca logo o box. E aí o pedreiro vai e coloca um ralo só. E aí quando ele decide colocar o box, a água da parte do chuveiro fica empoçada, porque não tem ralo. E isso é um problema. Então, num projeto, é uma coisa simples que a gente pensa assim, mas como assim o pedreiro não pensou nisso? Mas acontece muito. Acontece muito. E os detalhes fazem toda a diferença. Uma vez eu fui numa cabana de praia mesmo, que a ligação daquela tubulação que desce a água da torneira do lavatório, ela meio que subia um cheiro de esgoto pela encanação da pia. Tudo isso é o olhar que às vezes o pedreiro não tem. Isso é um problema sério, construtivo, no dimensionamento da tubulação. Um prédio que acontece isso aqui em Itabuna é aquele prédio Jequitibá, que é um super prédio, lindíssimo, mas faltou ali, ou foi erro de execução ou foi erro de projeto, na questão da tubulação, quando abre a pia, a torneira da pia, sob aquele cheiro de esgoto. Ai, é horrível. O banheiro que você lava, não sai o cheiro, é péssimo. Thalita, eu gostei muito assim da entrevista, só fiquei triste porque a gente não pôde mostrar nenhuma imagem, mas aí você vem aqui de novo, aí na próxima a gente mostra as imagens. E como é que faz para o pessoal que está em casa assim, que gostou e quer te encontrar, contratar? Eu tô no Instagram, o arroba do meu escritório é Fiel Macedo Arquitetura, você pode entrar lá, tem todos os meus projetos. Tem o meu contato também de WhatsApp, e-mail, e estou disponível aí para quem quiser contratar um arquiteta. Pronto, é isso aí. Uma excelente arquiteta, por sinal. Obrigada. Aí a gente conversou com Thalita sobre casas modernas. Gente, já a gente vai ter política na veia, né? O pessoal tem reclamado bastante. Cadê Rui Machado? Cadê Ricardo Bacelar? Gente, Rui tá dodói, tá doente. E Rui Correia, ele tá vindo aqui, ó, dois Ruis, tá vendo? Dois Ruis falando de política. É muito Rui na política, né? A gente tem o governador Rui Costa e aqui no quadro Política na Veia, dois Ruis também. Hoje a gente vai conversar com o Rui Correia. Já ele vai dar as atualizações aí de política aqui da nossa região. Está aí em uma transição de governo, muitos acontecimentos rolando. E o Rui vai trazer todas essas atualizações já, para a gente terminar aí a sexta-feira, terminar a semana antenado sobre todos os assuntos. Mais tarde a gente vai ter o quadro Economia Verde, como eu falei para vocês, mostrando aí todo o processo do Gin Tanajura. Gente, o Gin Tanajura, o Kleber vai estar mostrando para vocês. É muito interessante porque é um gin que ele tem sabor, ele é aromatizado, diferenciado, viu? Ainda com dendê, tem uns sabores bem baianos. Vocês vão acompanhar na entrevista, que está uma entrevista muito curiosa. Entrevista de 17 minutos aí do Kleber. Eu quero chamar a atenção também sua aí que está em casa para o Portal à Tarde, que é o maior portal do Norte e Nordeste. Você que quer ficar por dentro de todas as notícias aqui da região, o Portal à Tarde ele traz todas essas atualizações. Pelo Portal à Tarde você consegue acompanhar notícias relacionadas à política, esporte, notícias em geral, consegue também ver a oportunidade de cursos, né? De andamento de cursos. A gente tem também a nossa parceria com a Red Estágios. Sempre recebe aqui a Gessolita, a Vilma, né? Que fica dando aí as dicas de vaga de emprego. Inclusive, semana que vem, a Vilma vai estar aqui conosco e vai trazer dicas sobre empregos temporários. Final de ano, a gente sabe que abre muitas vagas aí. Inclusive, eu dei até algumas vagas aqui pra gente essa semana, né? Lá no Cine Bahia.
surgiu muita vaga temporária e você que está desempregado, talvez esse seja o seu momento aí de conseguir um emprego. Antes da gente começar uma outra entrevista com o Rui Correia, eu quero ir com o nosso correspondente, que é o Patrick Feitosa. Patrick, que tem uma atualização aqui para dar para a gente também diretamente de Brasília. Bom dia, Patrick. O TSE aprovou a prestação de contas e proclamou Lula e Alckmin eleitos. A proclamação dos resultados da eleição ocorreu após o tribunal também aprovar os relatórios sobre a totalização de votos. É um procedimento de praxe, segundo a assessoria do TSE. Acontece logo após o anúncio realizado do TSE, depois do pleito. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu esse relatório da totalização de votos das eleições presidenciais deste ano, que proclamou eleitos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Geraldo Alckmin. O tribunal também aprovou a prestação de contas da campanha. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, considerou que não há impedimento para a proclamação dos resultados, uma vez que não há também processos em andamento questionando a inelegibilidade deles. Com isso, anunciou oficialmente que a diplomação será na próxima segunda-feira, próximo dia 12 de dezembro, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, também aqui em Brasília, o presidente do TSE mandou a Polícia Federal prender o empresário Milton Baldim, que, segundo o inquérito, teria aí convocado cidadãos armados para protestarem aqui na capital federal. Barbosa, enquanto isso, a PEC da transição foi aprovada no Senado Federal, com 64 votos a favor e 13 contras. Agora o texto vem aqui para a Câmara Federal para ser discutida e possivelmente aprovada no mesmo dia, isso provavelmente na próxima quarta-feira, dia 14. Barbosa, também na tarde de ontem, aqui na Câmara Federal, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento se reuniu numa audiência pública com a presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, a Vanusa Barroso. A audiência serviu para tratar dessas demandas aí dos próximos passos da cacauicultura brasileira. A Vanusa falou com a nossa reportagem, a gente vai ouvi-la agora. Pois é, a audiência pública hoje foi assim sensacional para a classe produtora de cacau. Nós, produtores de cacau, estamos nos sentindo órfãos de políticas públicas para o nosso setor. E quando a gente vê um deputado igual o Domingos Sávio, que foi simplesmente brilhante na nossa audiência, entendeu que nós, produtores de cacau, estamos necessitando de socorro. Precisamos ter políticas públicas voltadas para o nosso setor, de forma que atenda de verdade a produção de cacau no nosso país. Nós somos altamente capazes, nós plantamos, nós geramos empregos, nós preservamos as nossas matas, nós preservamos as nascentes que vai para as cidades, enfim, a água dos rios que vão para as cidades, né? Então nós precisamos de ser reconhecidos como atores principais dessa cadeia produtiva, coisa que nós não estamos sendo vistos e reconhecidos como esses atores principais. Então a ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau, onde eu sou a presidente, irá lutar com unhas e dentes para que o produtor de cacau seja reconhecido no nosso país. É isso aí, quero agradecer a Patrick pelas atualizações aí diretamente de Brasília. Patrick que sempre traz aí pra gente, né, atualizações políticas sobre a PEC, sobre tudo que está acontecendo. É muito importante quando o Patrick participa aqui conosco, até mandar um abraço pro Patrick. E, pessoal, eu já estou aqui no portal, né? Antes de mostrar o portal à tarde para vocês, eu quero mostrar o portal da TVI Play. Para você que quer ficar por dentro de todas as notícias que acontecem na nossa região, é muito simples, a gente tem o nosso portal, que é o TVI Play. Com o TVI Play, você consegue estar acompanhando aqui todas as programações da TVI. A gente tem os quadros Economia Verde, a gente tem o quadro TVI News, a gente tem o quadro De Olho no Som com o Charles, que traz todas as dicas de som, Inteligência Policial, a gente tem Baião de 2 e o principal, pessoal, aqui você consegue acompanhar todas as edições que já passaram e você às vezes não conseguiu ver, não conseguiu acompanhar completa e quer rever novamente, é muito simples, aqui no portal você consegue acompanhar tudo isso. Você consegue acompanhar o De Olho no Som, que é aqui, ó, esse aqui que eu cliquei, inclusive é o quadro De Olho no Som. O quadro De Olho no Som, ele traz dicas de música, né? Para você que quer ingressar na carreira musical, é o quadro ideal para você ficar por dentro de tudo aí.
TVI News, que traz as notícias da região, o Alerta Cidade, que é com o Denilton aí, né? Denilton que mete a bronca em tudo que está acontecendo, principalmente as demandas dos bairros de Itabuna, de todo o nosso sul da Bahia, é com o Denilton. A gente tem o Baião de Dois também, que é um programa exclusivo da TVI Play, um programa bem legal aí de culinária. Então é muito conteúdo bom para todos os gostos, não tem desculpa aí para você acompanhar a TVI. E tem a parceria com o Portal à Tarde, que é o maior jornal do Norte e Nordeste, o Portal à Tarde aqui, ó, traz todas as notícias também do Brasil, mas principalmente notícias da Bahia. Para você que quer ficar antenado sobre tudo o que acontece com relação à política, o Portal à Tarde traz aqui para você. A gente tem aqui algumas notícias, eu já dei uma das principais notícias que está de destaque aqui no Portal à Tarde, inclusive é a situação, né, da notícia que eu passei aqui mais cedo para vocês, que é da mãe, né, não sei se pode ser chamada de mãe, inclusive colocar aqui mulher, porque realmente não é uma mãe, mulher presa, né, por prostituir as próprias filhas desde 2010, realmente é uma notícia muito triste. E a gente tem também aqui, ó, de destaque, política. Lula, que já definiu o chefe das Forças Armadas, veja aqui os nomes. O Rui, na estante, ele vai entrar aqui para a entrevista, ele vai trazer as últimas atualizações de política, mas eu vou ler para você ali rapidinho essa matéria para você entender assim qual foi a decisão do presidente eleito, né? Aí a partir de 2023 o Lula já vai estar aí comandando o Brasil. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva definiu com José Múcio, o futuro ministro da Defesa, os novos comandantes das Forças Armadas. De acordo com o jornal O Globo, o Exército será comandado pelo general Júlio César de Arruda, atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção e o mais antigo da tropa. Já o Marinha terá como chefe o almirante de esquerda Marco Sampaio Olsen, atual comandante de operações navais da Marinha. A aeronáutica, por sua vez, será chefiada pelo tenente brigadeiro do ar Marcelo Canites Damasceno, atual chefe do Estado-Maior aí de aeronáutica, e o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas será o almirante de esquerda Renato Rodrigues de Aguiar Freire, atual chefe do maior estado da Marinha. É isso aí, essas foram as decisões aí, os nomes escalados pelo Lula, que foi o atual presidente, né, vai comandar aí. A gente tem aqui também de notícia, uma notícia diretamente de Lauro de Freitas, que foi um incêndio que aconteceu no Hospital Menadro de Faria. 9 pacientes que estavam na UTI foram transferidos. Um incêndio que atingiu a unidade de tratamento intensivo aí do Hospital Menadro de Faria, localizado em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O fato aconteceu entre a noite de quinta-feira e a madrugada de hoje, sexta-feira. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou que o fogo atingiu a UTI do hospital, mas sem registro de feridos. 9 pacientes que estavam na UTI foram transferidos para outras unidades da rede de assistência. A CESAB ainda disse em nota que a ação rápida e assertiva da equipe do hospital fez com que nenhum dos pacientes fossem atingidos pelo fogo. Os demais setores do hospital não foram afetados e seguem funcionando normalmente. Já o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que o incêndio foi debelado aí pela equipe de brigadista do hospital e a nossa guarnição realizou o rescaldo e as orientações para os responsáveis. Ainda não se sabe, pessoal, a causa do incêndio, né? Vai investigar aí para entender o que foi que aconteceu, o que ocasionou esse incêndio. A gente tem também aqui de destaque, violência, jovens são encontradas mortas em São Gonçalo do Campos, corpos apresentavam marca de tiros e estavam em estado de decomposição. 2 jovens identificadas como Ivana Santos Lima, de 21 anos, e Eliane Cerqueira Moreira, de 19, foram encontradas mortas na manhã desta quinta-feira na zona rural de São Gonçalo do Campos, no centro-oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu no povoado de Rio Preto por volta das 10 horas da manhã. Os corpos das vítimas apresentavam marcas de tiro e já estavam em estado de decomposição. Uma equipe de Departamento de Polícia Técnica esteve no local para a realização dos procedimentos, perícias e a remoção dos corpos, que foram encaminhados aí para o Instituto Médico Legal, o IML, de Feira de Santana. A autoria e motivação do duplo homicídio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas aí pela Polícia Civil. A gente tem uma outra notícia aqui de política, que é o Lula que anunciou o ministério hoje. E da Bahia só vai Rui, mas tudo bem. Cenário que está se configurando em matéria de governabilidade. Lula vai anunciar hoje o seu ministério, ou pelo menos a maior parte, entre cerca de 30 previstos. Sem surpresa para os baianos, só vai mesmo Rui Costa na Casa Civil. Mas ninguém tem do que se queixar, muito pelo contrário. O que se delineia é um cenário totalmente favorável
favorável. A Casa Civil é antessala da presidência e Rui, completando um ciclo de 8 anos como governador, conhece os problemas e as expectativas do Estado com a palma da mão. O que, segundo expectativas gerais, muito vai ajudar a alavancagem aí de pleitos pretendidos. Aliás, o cenário que está se configurando em matéria de governabilidade é extremamente favorável. Nunca ninguém na história pegou um bonde tão confortável como Jerônimo agora. Presidente a favor, um grande amigo e aliado empoderado no alto escalão presidencial. Então, a gente tem aí, né, um ambiente todo favorável para o Jerônimo Rodrigues fazer aí o seu legado, um ótimo legado como governador, e é o que a gente espera para a nossa Bahia, né, que continue avançando. Cresceu muito, avançou muito com o Rui Costa, o Rui Correria. A gente espera que o Jerônimo Rodrigues avance também ainda mais. A gente tem aqui também de destaque esporte. Atacante Léo Gamalho chega na segunda-feira em Salvador. O jogador só pode assinar o contrato com o Leão em janeiro. O Vitória já começou a sua preparação para a próxima temporada com algumas caras novas no elenco que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. A principal contratação até o momento é o atacante Léo Gamalho, que vai chegar segunda-feira. O atacante de 36 anos passou as últimas 2 temporadas no Curitiba. Neste período participou de 92 jogos, marcou 40 gols e deu 4 assistências. Gamalho, que chega para disputar a posição de titular com o atacante Santiago Teles, chega como pré-contratado assinado e se apresenta na terça. Mas só terá o contrato formalizado em janeiro, pois ainda não possui vínculo com o Coritiba até 31 de dezembro. É isso aí, pessoal. Esses são alguns dos destaques do Portal à Tarde. E a gente vai agora, como toda sexta-feira, com um quadro aí, estilo legal, de Maísa Magalhães. Maísa, o que você tem de novidade aí pra gente? Não tem não. Não tem não, não mandou não. Tem o quadro Maísa Magalhães, produção? Sim, mas vai enrolando aí que eu vou baixar aqui. Eu não sei se tem não. Infelizmente a produção, né, não preparou o vídeo de Maísa Magalhães, né? Por isso que a gente não está exibindo aqui para vocês. A gente tem aí disponível o vídeo do Kleber Isaac, que será colocado no final aqui. A gente tem mais destaques aqui do Portal à Tarde, que é o prefeito de Feira de Santana, que nomeia nova secretária de saúde, Cristiano Souza Campos, que substitui Fernanda Boto, que ocupava a pasta internamente. O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, nomeou Cristiane Souza Campos como nova secretária de saúde do município. A gestora irá substituir Fernanda Boto, que ocupava a pasta internamente. Colbert exonerou aí Cristiano Campos do cargo de chefe da divisão de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. No mesmo decreto, a odontóloga foi nomeada secretária. Já Fernanda Bodo foi dispensada da função de secretaria, porém segue chefe de gabinete de Secretaria de Saúde, já que acumulava aí a função. A gente tem aqui de destaque também o vídeo de passageiros que trocam socos aí dentro do ferryboat. A gente tem visto muita violência gratuita aqui na região e não foi diferente aí no ferryboat. Uma briga entre 2 passageiros dentro do ferryboat Rio Paraguaçu foi registrada em um vídeo na noite de quinta-feira. A embarcação seguia de Salvador em direção à ilha de Taparica quando o conflito aconteceu. No vídeo, os 2 homens já aparecem brigando e deferindo soco. Os 2 então caem no chão e um deles é imobilizado pelo outro. Outros homens aparecem tentando separar a confusão, enquanto isso o alarme de um carro estava acionado. Esses são alguns dos destaques e como a produção não encontrou o vídeo de Maísa Magalhães, eu quero chamar aí o vídeo de Kleber Isaac com o quadro Economia Verde, a gravação do Tanajura. A gente está aqui na fazenda da família Tanajura, uma família tradicional de Camamu, que já teve muitas propriedades, ainda tem muitas propriedades, plantando cacau e dendê. E essa fazenda foi feita uma destilaria, está produtiva de cacau, está produtiva de dendê e ainda tem uma destilaria de gin. Então aqui, pessoal, mais um programa Economia Verde. Como sempre, eu faço essa... Quando você faz com prazer, você faz bem feito, modéstia à parte. A gente faz esse programa já há 4 anos e sempre tem temas novos, pessoas novas, porque a gente gosta de gente e gosta da natureza. Então, falar de economia, falar de economia verde, já tem um tempão que eu estou programando esse bate-papo. Eu não chamo nunca de entrevista, é bate-papo, ainda mais com essas 2 pessoas que eu chamo que são minhas amigas de fato.
E então, em algum momento, essa entrevista contém falta de jornalismo, amadorismo jornalístico, eu gosto muito delas, tá? Eric e Débora, do Gin Tanajura. Primeiro, obrigado pelo convite de receber a TVI, a única TV regional de verdade, e o programa Economia Verde na casa de vocês, nessa linda fazenda, que a gente já pegou as imagens aqui. Uma fazenda que preserva grande parte da Mata Atlântica, que exalta a cultura do cacau e do dendê já há mais de 50 anos pelo menos, e agora exalta da melhor forma, que é na forma de gin. Então, no coração da fazenda, no coração do Baixo Sul da Bahia, a gente tem uma fazenda de gin, uma destilaria de gin que leva cacau e dendê. Quem me falou do sul do prédio de vocês a primeira vez foi o Marquinho da Casa 10, uma grande distribuidora, outro amigo nosso, e eu falei, cacau e dendê, eu tenho que experimentar isso, cara. E aí a gente levou lá para São José, e a gente hoje se conhece, não somos amigos, mas eu vou fazer algumas perguntas que são curiosas, mas não vou fazer a pergunta rasa. Eu quero que vocês contem a história da destilaria, do gin, e a mais básica, que parece que é a mais simples, mas não é, e a mais bonita, que é quando e como começou o projeto Tanajura, da destilaria, e em que contexto foi? Então vamos lá, né? Vamos lá. Vou começar Débora comigo. E Érica. Então, a gente estava fazendo uma sucessão de viagens para São Paulo, porque a gente estava fazendo um tratamento de fertilização in vitro que, né, no futuro vem ser o Eric Tanajura. É o Tanajurinha. Aí, dentro de uma dessas viagens, né, aí a gente marcou para fazer uma visitação como essa aqui que a gente está propondo agora, né, em Campinas, na Bag Gin, que era um dia de experiência onde você tinha uma aula sobre destilados e aí você conhecia o equipamento e você conhecia a fábrica, um processo de uma destilaria boutique de perto. E aí a gente foi para se divertir. Quando chegou lá, ele começou a falar sobre o processo, o que é gin e tal, como é que o que é que tem que ter na receita. E quando fala receita, eu fico logo assim atenta, porque eu adoro receita, estudei gastronomia e tal. Quer dizer, sou advogada de formação. Fiz uns cursos, né? E aí, uma olhou para a outra e olhou, fez assim, vamos fazer isso também. E lá, aí quando a gente foi assim meio que ao mesmo tempo, olhou uma para outra e falou cacau e dendê. Vamos botar cacau e dendê na receita e isso vai ser o DNA da Bahia e tal. E aí a gente voltou com essa ideia. Aí Érica não tirava isso. Primeiro que ela queria fazer a própria cachaça em casa. Aí a gente comprou aquele pequeno alambique ali, ó. Foi onde tudo começou. Comprou em Portugal. E aí começaram os testes, né? Aí a gente comprou o álcool, os botânicos. E assim foi testando. E aprendeu a usar o alambique, né? A gente não sabia nem como é que encaixava, como é que aprendeu a montar o alambique. Acertava, errava, fazia tudo de novo, anotava a primeira tentativa, a segunda tentativa, terceira, quarta. E o tempo todo a gente balanceando a fórmula para poder chegar numa fórmula hoje que a gente acha que fica redonda, que dá vontade no outro dia de você repetir. Né, tem um poder de memória do momento espirituoso que você vive. Mas se você vive um bom momento, e se você associou ao Tanajura Gin, você no outro dia vai lembrar com muita afetividade. Isso é que a gente tinha interesse que isso acontecesse e realmente vem acontecendo com muitas pessoas. E Érica, já imaginou ser na fazenda de sua família? Ser pessoa num lugar mais urbano? Por incrível que pareça, quem teve essa ideia foi Débora. Na verdade, a história é da minha família, mas ela que teve a ideia, né? A gente tem muito esse bate-bola entre nós duas, assim, cada uma complementa a outra. A gente ficou pensando, poxa, o que é que a gente pode fazer para que esse gin seja original, seja diferente, seja baiano. Eu tenho muita essa coisa de baianidade, eu sou bem assim. Eu também tenho essa metade. Eu sou bairrista. Modéstia à parte de baiano. Modéstia à parte, eu sou baiano.
Então, o que a gente vai fazer? Bora botar cacau e bater Dendê. A fazenda fica aqui entre a costa do cacau e a costa do Dendê. É verdade. Exatamente, entre as duas costas, né? Você vai para um lado, você na costa do Dendê, você vai para o outro, você tá na costa do cacau. Então, assim, vamos botar o que tem aqui. A fazenda de cacau, da família de muitos anos, você falou aí, quase centenária. Né? E Dendê, que era a história da vida da minha avó, que era a paixão da minha vida, que está aqui tatuada na minha perna, né? Que foi quem me criou. Meu tudo, eu meu tudo, meu pai, minha mãe, meu tudo. Então a gente trouxe. Você disse que ela botava Dendê em tudo, né? Tinha moqueca de banana, moqueca de. Sobrou na mesa, no outro dia virava moqueca. E assim, muita pimenta, viu? Porque ela era conhecida pela pimenta. Então assim, eu trouxe muito isso, ela me criou. Meus pais eram muito novos quando eu nasci, 17, 16 anos. Então eu morei assim, muitos anos, minhas referências são muito dela. Então assim, Dendê pra mim é cheiro de mãe, né? Daquela coisa de infância, de mãe, de afetividade. E o cacau também, a minha infância com meus primos, que era, você sabe disso, que você é do cacau também, né? E que era subindo naqueles montes de cacau lá que ficava no depósito, com aquele cheiro da amêndoa que a gente sujava que é forte, que é aquele pregna a gente, né? É isso aí. Então, aquele cheiro de chulé. Aquele cheiro de chulé de cacau. Que a gente. Então vamos trazer isso aqui para o nosso gin, que graças a Deus a gente conseguiu, que é trazer a baianidade, né? Autêntica ali. É verdade. Coincidentemente, a história da minha vida, da minha família, é a história dos arquétipos baianos, do cacau e do Dendê. Verdade. E num lugar tão especial que, assim, isso a gente vai divulgar bastante. A TVI é local, mas o YouTube é internacional, mundial, e a gente tem muita visita em São Paulo. Eu assim, brinco assim, quando fala pro paulista Bahia, eles falam legal. Mas quando fala Bahia, sul da Bahia, explode a mente, assim. E assim, especialmente aqui no sul da Bahia, perto de Itacaré, Barra Grande, aqui poucos quilômetros de Serra Grande, que é outro destino também. Então vocês estão num lugar estratégico, mas ao mesmo tempo explorando uma Bahia, que é a Bahia mais raiz, que é a Bahia rural. E vocês criaram esse espaço aqui muito gostoso de visitação. Estou vendo aqui agente de viagem, estou vendo de ligado turismo, vai ser um espaço de visitação também, igual tem lá no sul, é isso que vocês vão fazer? Explica o lounge, explica o conceito do lounge. Exatamente. A nossa vontade é que a pessoa venha nos visitar, entender o processo do destilado, né? Aí a gente vai meio que ensinar como é que funciona, né? Por que o gin, como é que fica tão transparente, né? Porque o gin bonito é aquele realmente translúcido. E o que é o gin, né? Você vai aqui receber uma aula, vai ver a destilação. Uma experiência. Tanagura Experience Day. Exatamente. E aí você pode degustar todos os drinks autorais as you can. Então, venham com o motorista da rodada. Adriano, do pessoal do turismo aí, vai ganhar dinheiro só pela... Exatamente. E a gente vai ter os petiscos locais e a culinária local também. Então, a gente vai trazer muito do que a gente tem. Tem uma comunidade quilombola aqui perto, que a gente vai trazer algumas raízes também. Tá? E aí, associado a isso, a gente tem uma represa aqui embaixo, que a pessoa, quem quiser, pode ir lá pescar. A gente tem bastante tucunaré embaixo, aí pode passear, conhecer a fazenda, que é o cultivo cabruca, né? 35% de Mata Atlântica preservada aqui. Então a gente já vem falando, né? Retenção de carbono. E realmente não tá devastada, está bem protegida. Então você pode passear de cavalo e conhecer a fazenda. E assim, quando a gente fala do AES, das 3 letrinhas ASG, ambiental, social e governança, isso aqui engloba tudo, porque tá o sequestro de carbono, tá a exaltação da cultura local, que é a inclusão social. Eu sei que vocês se preocupam muito em capacitar jovens. Vejo essa preocupação com jovens da comunidade, do entorno de Camamu, do Baixo Sul. Sim. E aí é o social, a inclusão e o lado de governança, porque vocês vêm de uma escola de trabalhar, são advogadas, né, de grandes empresas e sabem bem o que é governança. Sim, sim. Então assim, se tem uma empresa baiana, pessoal, que essas 3 letrinhas ASG, ambiental, social e governança, se encaixam, uma delas com certeza
está aqui no Baixo Sul, destilaria de Tanajura, e todo mundo está super convidado para ir visitar, vocês vão estar vendo algumas imagens legais. Então, pô, tá a 50 minutos de Itacaré, quem está em Itacaré. Quem está em Camamu está do lado. Quem está na Bahia, aqueles resorts todos de Barra Grande, então vai ser uma experiência para o cara quebrar a montanha, vai ser legal até para as pousadas, para os hotéis, darem uma opção que o cara fica um dia a mais. Né? Então, o cara está na praia, não quer ficar na praia 7 dias, né? Quer ter uma experiência. O grande segredo de Itacaré como destino foi ser esse negócio de destino completo, de ter a terra e o rural, a praia e o rural. Mas, falando, já se explicou, já entendeu geral, mas assim, quem é que está aqui hoje, fala um pouco da linha de produtos, quem é que consome hoje o Zoe, quem consome o Tanajura, tem a Maliciosa, fala da linha de produtos e onde é que vocês estão hoje e onde vocês querem chegar. Quando a gente tomou essa decisão lá em 2018, dezembro de 2018, eu fui estudar. Eu tenho um curso de Master Distiller, eu tenho diversos cursos de produção de gin, de sommelier de gin, enfim. E aí a gente foi elaborando os produtos. Nosso primeiro produto, que foi o Tanajura Gin, 13 botânicos com cacau e dendê. Explica botânicos para quem é leigo. Gente, botânicos é tudo que a lei permite, que não é animal, que é vegetal, e você coloca na bebida, isso aí é botânico. Então, assim, para efeito. Não, mas assim, botânico no sentido da destilaria, são as especiarias. As especiarias, o capim santo, a aroeira, o cacau, o dendê, o que você coloca para destilar. Aliás, foi bom você falar, você vê que são botânicos, então. Quando você está tomando um gin Tanajura, os veganos também estão inclusos aí, tá? Estou sendo extremamente vegano aqui, para estar na natureza, tomando... Sim, e assim, a gente utiliza a maioria dos botânicos daqui mesmo, da fazenda, que a gente consegue plantar. O que a gente não consegue, a gente pega certificado, que é orgânico também, né? Para a gente ter esse respaldo de dizer que somos 100% artesanais e orgânicos. É isso, né? Então, temos o Tanajura Gin, cacau e dendê, que é o nosso carro-chefe. A gente fez esse ano uma fórmula especial para o Morro de São Paulo, para o Festival Gastronômico do Morro de São Paulo, que foi o Tanajura Morro de São Paulo, 21 botânicos e água do mar da Baía de Camamu. Mas destila, porque a gente vai na Você destila a água do mar de Morro de São Paulo, então quando você sente o salzinho. Você sente salzinho, né? Sente. Né? As pessoas que têm acessibilidade não falam. Claro. Até. E pelo princípio homeopático da diluição, a pessoa acaba levando o Morro de São Paulo para onde for. Então, são 21 botânicos, é um gin bem complexo, né? Que tá dentro da nossa linha Premium, que é o Tanajura. A gente tem a linha Zoe, que tem o gin London Dry, né? O gin com o Violet, que é o gin com mirtilo, e o gin com o morango, que é o Pink, que é a nossa linha jovem, a gente fala assim. Que é muito legal pra balada, pras festas, aí final de ano, aí rolando carnaval. Na verdade, assim, a gente botou ele numa embalagem mais enxuta. Certo. A forma dele é mais enxuta, mas não deixa de ser orgânica, nem a mesma qualidade de a mesma álcool. qualidade. Todos têm a mesma Reconheço. qualidade. Eu não abaixo a qualidade de nenhum dos nossos insumos. Todos eles da linha B até a linha A têm os mesmos insumos, tá? Tudo muito bom. A gente tenta baixar o valor do custo através de embalagem mais enxuta. E tem a nossa no lançamento, a nossa vodka maliciosa, que a gente sentiu a necessidade de ver, olha, a gente precisa lançar uma vodka que tem um bom custo-benefício, né, que seja acessível e que seja boa, porque a maioria das vodkas acessíveis, eu não vou citar nomes, mas são horríveis. Para vocês terem ideia, para a vodka ser boa, você não tem que sentir gosto de nada. Então, assim, né, fica Ela dito, tem que né? ser o mais neutra Se você não possível. sentir gosto de nada, tá boa a vodka, ela é boa. Você não pode sentir o impacto do álcool. Na hora que E o amanhã? O amanhã é então... 100%, porque eu garanto, a gente mostra pra vocês aqui nosso alambique. O alambique, pra você fazer a vodka, ele tem que ter pelo menos 9 pratos, o nosso tem 13. Então assim, a nossa vodka básica é uma vodka premium. Só que ela é uma vodka engarrafada de uma forma mais simples, né? Mas ela vai ter uma qualidade de uma vodka premium. Legal. E o Zoe, só pra quem saber, aí a variedade é Zoe de zoar mesmo, de zoar, de vou zoar você, e de zoada, e maliciosa nem se fala, né? De um sonho de vida, né? De Débora e Érica, nasceu uma vidinha que tá aqui
Queria até que depois a gente vai tirar umas imagens dele, de Eric, e de um projeto de vida, de amor. Saiu um empreendimento, saiu não gosto nem de falar, é uma atividade empresarial, cara, é uma criatividade, a criação, toda atividade empresarial, e é isso que eu sempre busco passar todo o programa Economia Verde, e eu bato nessa tecla. O empreender é criatividade, empreender é amor, é esforço, perseverança. O Brasil tem uma mania de encarar o empreendedor de uma forma negativa, mas assim, as coisas só saem assim. Hoje tem um empreendedor de uma empresa que chama Core Imagens e Vídeos que está viabilizando isso aqui, que é um menino de Itacaré de 25 anos que, em vez de gastar a grana dele com festas, não sei o que, ele investiu nas máquinas, equipamentos, porque um Macintosh custa X, quase 10 mil reais, uma máquina boa, então empreender é bonito, cara. Então essa cultura do empreender e empreender sustentável tem tudo a ver com Bahia, tem tudo a ver com a gente. Eu só posso agradecer esse bate-papo nosso. Vocês querem deixar uma palavra final? Eu queria chamar Eric mesmo. Ali, ele tá vindo. Não, só uma ponderação que você falou, de um parto, né? Foram 2 partos. Pois veio o Eric e veio o Tanajura. É isso aí. Vem aqui, mamãe. Vem cá, mãe. Cá. Cheguei! Uau! Pronto, então essa figurinha aqui saiu Dá tchau ali pra foto. de um Faz X projeto pra de foto, vida, faz. nasceu o Tanajura. Faz coração, faz. Dá um beijinho, dá tchau aí. Faz A palavra coração. final vai para Eric. Faz coração, faz. Olha lá, Cacau e Dendê. Fala, mãe, fala. Me dá, pronto. Então com essa imagem aqui Então quando vinde a minhas criancinhas, pois delas ao reino do céu. Pronto. Quer dar uma palavra final? Quer falar uma palavra final para quem está assistindo a gente aí no mundo todo? Venham conhecer a gente, venham conhecer a Destilaria Tanajura. A gente, Cléber falou uma coisa muito interessante. As pessoas precisam parar de demonizar o empreendedor. Empreender não significa dizer explorar. A gente quer fazer algo sustentável e consciente. A gente quer impactar de forma positiva para a comunidade, né? E pegando esse gancho aí, venham conhecer Camamu, que é onde a gente nasceu. É isso aí. Isso aí, muito obrigada, Clebinho, viu? Beijo. Valeu, obrigadão. Beijo, obrigada. Então, um vai dar o programa Economia Verde em 4 anos. Valeu. Tivemos no primeiro momento, né, a Carol aqui na bancada, e nesse segundo momento vocês ficarão aqui comigo. Nós hoje temos aqui o Rui Correia, advogado. Ele vai estar fazendo o quadro Política na Veia. De antemão, também queria agradecer a essa matéria linda do Kleber Isaac, né, que ele veio mostrando pra gente um pouquinho da produção artesanal de um gin que é feito a partir do cacau. E aqui já estamos no estúdio com o Rui Correia. E Rui, já tenho aqui uma notícia para você comentar com a gente. Lula anuncia Rui Costa ministro da Casa Civil do governo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou na manhã dessa sexta-feira, dia 9, Rui Costa como ministro da Casa Civil do novo governo, como já era especulado pela imprensa nos últimos dias. A Casa Civil é uma das pastas mais importantes e com maior poder e influência na estrutura federal. Vai prestar um extraordinário trabalho na Casa Civil, disse Lula, que anunciou ainda outros integrantes do novo governo hoje. E entre eles ele anunciou o Flávio Dino para a Justiça, o Fernando Haddad para a Fazenda, o José Múcio para a Defesa e o diplomata Mauro Vieira para o Itamaraty. O anúncio foi feito em Brasília e todos os novos ministros estavam presentes. Na prática, Rui Costa, que está encerrando o segundo mandato de governador da Bahia, será o braço direito de Lula e seu principal interlocutor em Brasília a partir de janeiro de 2023. E deve ser constantemente consultado em decisões estratégicas do futuro do governo.
A pasta é responsável, por exemplo, por coordenar a integração entre outros ministérios com diretrizes governamentais e formulação de projetos e políticas públicas, e costuma ser ouvido em relações a matérias que transmitam no Congresso Nacional. Então, nós temos aí, né, o anúncio do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, dos integrantes dos ministérios. E eu queria saber, Rui, qual é a sua expectativa? O que é que você acha que, como que você acha que vai se dar esse trabalho do Rui Costa, enquanto ministro do atual presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva? Bom dia, Heloísa. Bom dia, telespectador. Eu acho que, sobretudo para a Bahia, é um gáudio, né? Um privilégio você ter na equipe do presidente eleito o ministro do Gabinete Civil, Rui Costa. É evidente que, além de trazer essa questão para a Bahia, a relevância, porque Rui foi muito importante, a Bahia foi muito importante na eleição e na sustentação de política. O Estado foi modelo para alguns projetos que o PT experimentou e que que o presidente reconheceu de suma importância. Mas o papel de Rui é exatamente isso. A gente tem hoje no Brasil quase 100 mil obras paradas. Então, e a gente vê também um quadro econômico recessivo ao ponto de você ter uma PEC da transição que vai assegurar de forma permanente para um setor da população um valor de modo que ele possa sobreviver. Então, o papel de Rui é exatamente nessa articulação de ministério, além de um ministério que vai nomear os ministros, né, que é encarregado de demissão, fazer a reestruturação do serviço público, ele também pode ser esse grande articulador dessa retomada dessas obras, porque esse é um setor que emprega muito mão de obra, retomada a obra, o ritmo das obras, você pode ter um ganho grande de emprego e você retomar o desenvolvimento. Esse é o papel, basicamente, de Rui. O de articulador político e o de tocador da máquina pública, que vai ser fundamental nesses primeiros 6 meses de governo. E diga-se de passagem, eu acredito que o Rui, ele veio fazendo uma nova política. Nós estávamos acostumados, né, a ouvir que candidato do PT não fazia nada, veio de um escândalo, né, que foi com a prisão do presidente Lula, e aí o Rui veio, fez a mudança aqui na Bahia, diga-se de passagem, foi um ótimo governador, fez um ótimo governo e agora entra para o Ministério de Lula. Mas você acha, Rui, que ele vai se sair bem nesse cargo? Não tenho dúvida disso, ele está bem abalizado, é o governador melhor avaliado do Brasil, 2 mandatos, e Rui fez na Bahia coisa que a gente não experimenta assim há 50 anos, obras chamadas obras estruturantes, a ponte de Ilhéus, ele tocou o Fió, né, está avançando, ponte lá de Xique-Xique, 22 hospitais da qualidade do Costa do Cacau. Então ele se mostrou um tocador de obra, os compromissos, sobretudo aqui do sul da Bahia. A gente tem muito que agradecer a Rui, porque ele está preparando essa parte da Bahia para dar o grande salto, depois de quase 30, 40 anos de crises profunda na área do cacau, na área da nossa economia. A gente enxerga agora, no futuro próximo, Itabuna se transformou um centro, digamos, cultural, educacional, né, na medicina, em todas essas áreas, né? Então passa a ser o novo vetor, o Porto de Ilhéus. Então, quando isso estiver no médio de 3 a 4 anos funcionando, a gente vai atrair capital para a cidade, empresa, vai gerar rendimento. E aí uma coisa que a gente precisa pensar enquanto munícipe, né? Eu acho que a gente precisa pensar a região metropolitana, porque a gente tem questões estruturais, lixo que são comuns, a questão de água, que isso só pode ser feito uma força articulada que sobreponha a capacidade de investimento desses nossos municípios aqui da região.
Diga-se de passagem, na candidatura do Jerônimo Rodrigues, muitas falas foram voltadas ao fato do Jerônimo não ser conhecido. E aí a gente recordou que o Rui, quando se candidatou a primeira vez, ele também não tinha o seu nome formado. E aí eu queria saber, Rui, em relação ao nosso novo governador a partir de janeiro, o Jerônimo Rodrigues, você acha que ele pode nos surpreender assim como fez Rui Costa? Eu acho, porque veja bem, o Heloísa, é um projeto, né? O PT, por exemplo, vai fazer agora 20 anos de governo, né? Com o próximo governador, mas é um projeto, foi um desenho, foi feito. Então, Wagner fez uma etapa, Rui avançou muito e deixou aí as coisas já estruturadas que ele vai tocar. Por exemplo, a duplicação nossa aqui da Ilhéus e Itabuna, né? Ela já tem hoje 8 quilômetros asfaltados dos 18 previstos. Que é uma obra de quase 200 milhões, né? Pois é. E ele vai ter que tocar. É natural, por exemplo. O governo paralisou agora, depois das eleições, porque vai fazer esse rito de passagem. De transição, de transição. É necessário para você ver o que está empenhado, o que precisa pagar, fechar as contas, né? Mas eu acredito que o Jerônimo, inclusive, num programa de governo dele, está previsto mais hospitais, mais clínica e agora o foco do que eu acho que foi o sonho de consumo do governador Rui, que é a escola de tempo integral. É um resgate da política de Anísio Teixeira, né, o senador lá pelo Rio de Janeiro, que implantou aquele projeto de Brizola. Então, eu acho que agora está a hora de você resgatar. A educação é fundamental e o papel do Estado, né, com a história, só o Estado tem essa capacidade de uma escola integral, que significa o aluno 8 horas na escola, estudando, pesquisando, praticando um esporte, e com isso você tira essa garotada da rua e você prepara para o mercado de trabalho e para a vida, né? Com certeza, porque é como a gente sempre fala, a forma que a gente pode mudar vidas e tirar os jovens da rua é através da educação. Você dando àquele jovem estrutura de estudo e de suporte. Darcy Ribeiro dizia, né, grande Darcy Ribeiro, ele dizia que à medida que você tirava a escola da criança, você ia, obrigatoriamente, você ia construir penitenciária, que é uma coisa inversa, né? Exatamente. Coisa louca. Você não dá educação e termina tendo que construir penitenciárias. Exatamente. Inclusive, nós estamos aqui com a notícia da campanha de Lula, que foi ao TSE para tornar o Bolsonaro inelegível. E aí, o uso da máquina pública para angariar popularidade e votos são alvos de ações movidas pela campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que pede que o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o atual deputado, né, o Eduardo Bolsonaro, entre os outros filhos dele, se tornem inelegíveis. As duas ações de investigação judicial eleitoral foram protocoladas na quinta-feira, dia 8 de dezembro, no Tribunal Superior Eleitoral. Os escritórios Aragão e Ferraro Islanim Martins, que representam a coligação, que assinaram a petição. O documento lista 10 ações que, segundo a coligação, compreendem abuso de poder. Entre elas, erros na inclusão de benefícios do Bolsa Família entre 2019 e 2022, vantagens a concursados da Polícia Federal, antecipação dos repasses do Auxílio Brasil e Auxílio Gás durante o segundo turno, inclusão de 500 mil famílias no programa Auxílio Brasil em outubro de 2022, a antecipação de pagamento de benefícios para caminhoneiros, relançamento do programa de negociação de dívidas Você no Azul, da Caixa Econômica, anúncio da liberação de uso do FGTS Futuro para financiar imóveis, aumento de 1 bilhão de subsídios ao programa Casa Verde e Amarela, anúncio de crédito para mulheres empreendedoras e crédito consignado do Auxílio Brasil. A coligação aponta que não se critica a maior parte das medidas adotadas em sua essência, em favor aos cidadãos brasileiros, mas diz que
As irregularidades apontadas se dão na medida em que Jair Bolsonaro e seus apoiadores se valem da máquina pública para otimizar tais programas sociais com claro intuito de promover campanha eleitoral a favor da reeleição, né, do candidato enquanto ele era candidato, o que é vetado pela legislação brasileira, é o que diz os advogados que estão com a petição do presidente Lula. Então a gente tem aí nesse relato de que tanto o auxílio dos caminhoneiros quanto novas famílias foram inclusas em outubro de 2022, que era justamente essa época eleitoral. E você acha o quê, Rui? Isso pode dar um problema? Pode vir trazendo realmente essa consequência de tornar o Bolsonaro inelegível? Olha, eu acho que muito dificilmente ele vai conseguir se safar dessa. Até porque o conjunto dessas irregularidades foram atestados pelo Tribunal de Contas da União, certo? Então, por exemplo, não foi só 500 mil, foram 2 mil famílias. 2 milhões de famílias foram inclusas nesse período eleitoral em outubro. Quer dizer, a lei eleitoral, a lei que rege as eleições, a lei 9.504, é o artigo 73, ele veta esse tipo no período 3 meses antes e 3 meses depois. E eles fizeram exatamente no auge do segundo turno, entre o primeiro e o segundo turno, essa inclusão irregular, né, desses benefícios. E a coisa é tão assim, o caráter, a natureza é tão eleitoreira que chegou a ser absurdo de você conseguir um benefício e ainda a possibilidade de você antecipar esse benefício. Quer dizer, o que você receberia em um mês, na sequência você antecipa, quer dizer, é uma coisa maluca, meio maluca. Eu entendo, aliás, que isso se deu muito mais assim da crença, né, do presidente de que ele ganharia a eleição. Sim. E em ganhando a eleição, tudo seria ajeitado. A gente sabe que muitas dessas decisões de tribunais, a depender da conjuntura, são decisões políticas, pontuais, que alguns dizem que seria para atender o interesse público. Então, polemizar naquele momento, se ele ganha em uma reeleição, ele teria um poder quase que imperial. Essas coisas apareceram muito por conta exatamente da derrota. Justamente, eu acredito que essas atitudes que foram tomadas no mês de outubro, de antecipar, de incluir, foram atitudes meio desesperadas, aquelas atitudes para conseguir aquele famoso voto de virada. O que a gente viu que não deu muito certo, né? Mas agora eu acredito que ele vai estar tendo que arcar com as consequências. Eu acho que muito, ele terá muito problema. Exatamente, vai ter que arcar com as consequências dessas atitudes que ele tomou. Eu acredito que num momento ali de desespero, um momento de um tiro ali no escuro que ele deu, achando que era a chance da virada e não aconteceu. Não virou. Não virou. E aí você pode verificar também, sobre outro ângulo de análise, que eles conseguiram fazer uma coisa que poucas pessoas perceberam, a chamada PEC da calamidade. Ele criou um Estado, por conta dessa crise aí, criou-se uma PEC que autorizaria aqueles benefícios que foram dados, né, bem anterior. Né? A partir de julho já tinha benefício, alterando a lei eleitoral através de uma proposta de emenda constitucional, que tem quórum qualificado, 308 votantes na Câmara, né, 2/3 no Senado, e passaram. Né? Mas isso também não bastou. Não bastou, exatamente. A gente tem aqui já outra notícia para você poder comentar, Rui, que é a seguinte: o Ministério pagou 172 milhões em bebedouro e guindaste, diz a transição de Lula. A equipe de transição acionou o TCU por suspeitas de superfaturamento em contratos. O Grupo de Trabalho de Direitos Humanos do Gabinete de Transição do presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou nessa quinta-feira, dia 8, como a gente pode ver, o dia 8 foi bem animado para a equipe do presidente Lula, né? Eles apresentaram um diagnóstico do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
No balanço, a equipe levantou suspeitas sobre 2 contratos firmados pela pasta na atual gestão, que somam 172 milhões de reais. O ex-prefeito e deputado Emídio de Souza, que faz parte do grupo temático, anunciou que a transição recorreu ao Tribunal de Contas da União, o TCU, para que o caso seja apurado. Um dos contratos suspeitos é destinado a uma locação de guindaste com o valor de 6 milhões mensais e o outro é para fornecimento de bebedouros. Oficiamos ao TCU para que ele verificasse o que aconteceu. Não há dinheiro para a proteção da criança e do adolescente, mas há para bebedouros e guindaste. Não nos cabe dizer para que o Ministério alugou esse maquinário. E como fui prefeito, sei que este valor está muito acima do razoável, disse Emídio de Souza. Segundo o grupo, a empresa que detém os contratos fica na região do Gama, no Distrito Federal, e o sócio responsável é um motorista de cargas e pessoas. Então a gente tem aí... É nítido, né? Que é uma coisa armada, articulada. A gente tem aí, né, uma denúncia muito séria. E quando chegar no fundo, quando chegar nesse rapaz aí, vai se verificar que é um laranja. É uma pessoa humilde que ali foi cooptado pelo patrão para montar uma empresa para exatamente emitir esse tipo de nota. É uma coisa louca. E como o Emídio vem dizendo, né, infelizmente, no nosso país a gente hoje tem poucos investimentos em crianças, em adolescentes, em estruturação na educação, em creches de qualidade para crianças que têm família de baixa renda, que não pode arcar com um ensino, né, privado. A gente tem poucos investimentos. Então, quando ele vem trazendo essa narrativa que ele diz assim, não temos dinheiro para as crianças e para os adolescentes, mas temos dinheiro para bebedouros e guindastes. Pois é, então, a questão da prioridade, né? Vocês sabem que agora no final do governo, para fechar as contas, eles estão congelando. Congelou, tem universidade aí que não pode pagar água, não pode pagar servidor, não pode pagar 100 mil bolsistas sem direito. E principalmente, se a gente parar para analisar, as faculdades federais que fazem esse trabalho de estudo, de pesquisa, tem muito pouco investimento. Exatamente. Tem muito pouco investimento. A gente teve aqui no nosso país, né, se destacando o Instituto Butantan, que inclusive participou da criação da vacina, a Coronavac. Hoje a gente vê que o investimento, qual é o investimento que o país faz no Butantan? Qual é o investimento que fazem nos cientistas, na população que faz realmente essa diferença no país, né? Tanto porque o país não investe. Não investe. Se você for para o orçamento, inovação e tecnologia, ela não passa de 2% do PIB. Então, é um valor muito baixo para poder. E hoje, por exemplo, comparativamente, o Estado de Israel é um Estado menor do que Sergipe, mas ele talvez seja o 4º país do mundo que vive vendendo tecnologia, vende tecnologia sensível, de arma, de equipamento, de universidade. Então é uma coisa extraordinária, porque investe quase que seu PIB, 70% do seu PIB, nas universidades. Entendeu? Nos laboratórios. É isso, essa cultura que a gente precisa mudar no Brasil. E assim, né, Rui? Convenhamos que o valor de 6 milhões mensalmente para uma empresa de guindaste é um valor extremamente excessivo. Né? E se você verificar também o corte que houve na farmácia popular, milhares, centenas de milhares de pessoas que dependem daquele remédio de pressão, de diabetes, que estão indo lá e não encontram, porque contingenciaram o dinheiro desses programas e tiraram. As pessoas aí estão, né, desesperadas, porque não tem como adquirir. Né? Hoje, você fazer 3 refeições ao dia já é uma luta quase que, né, é matar um leão por dia. Imagine essas pessoas que têm doenças crônicas, estão sofrendo e muito. Isso talvez seja uma das coisas que precisa, logo no primeiro momento do governo, esse programa precisa ser reativado imediatamente. Com certeza. E sobre a PEC, né? A PEC da transição. A gente teve aí a notícia de que o Arthur Lira, ele pode estar atrasando a votação dessa PEC. Depois de uma vitória surpreendente no Senado, até mesmo para os membros do futuro governo Lula, a PEC da transição
imprescindivelmente para garantir o pagamento do Bolsa Família e recompor orçamentos do programa essencial, né, pode empacar na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, o Arthur Lira, até então considerado pelo comando do PT como a principal garantia para a aprovação final, né, dessa proposta, ele diz que não gostou do fato de não ter recebido o parecer aprovado pelos senadores. Com isso, o apoio empenhado nas conversas com o presidente eleito Lula pode estar em risco. E aí, o que é que você acha? Na verdade, a gente tem duas questões, né, que estão subjacentes à notícia. A primeira é o seguinte, ele está preocupado por conta, ele cita que Lula fez ingerência no STF por conta do julgamento dessas emendas de relator, né? Ele acredita que Lula fez isso e, fazendo isso, o STF julgando inconstitucional, esse poder que ele tem hoje, que se impõe, nele vai ser dissipado, né? Isso aí traz problema para ele. E com isso, né, afeta não só ele na visão dele, afeta ele e os liderados, os deputados que adoram esse tipo de emenda. Entendeu? Essa é uma questão. Por outro lado, os aliados de Lula entendem que ele é candidato, o PT já declarou apoio à sua reeleição e que ele não teria cacife para retaliar e não aprovar, não ajudar na aprovação da PEC na Câmara. Sobretudo porque o MDB, o PSD, o União Brasil, o Republicano, lá no Senado, deram 66%. Então, isso já é uma orientação de bancada. E esses deputados, esses partidos, são majoritários na Câmara. Eu acho que ele está fazendo um charminho para poder ser trazer para a mesa uma solução que eu acho que também está sendo trabalhado no STF. Tornar essas emendas mais transparentes, que é uma condição que o STF está colocando, e com isso eles mesmos fazerem lá uma alteração na Câmara, no Senado, de modo que a ação no STF perca seu objeto. Com certeza. Inclusive, eu vi uma notícia que me chocou bastante, e eu vou até comentar aqui para que você comente também, que foi o novo emprego, né, do Daniel Silveira. Não sei se você conseguiu acompanhar essa notícia, que é o quê? O Daniel Silveira, ele será o chefe de gabinete de Magno Malta. O deputado bolsonarista foi condenado por ameaças e incitação à violência contra os ministros do STF. E aí ele está com esse novo emprego. O deputado federal Daniel Silveira será o chefe de gabinete do senador eleito, o Magno Malta. O parlamentar confirmou, nesta quinta-feira, dia 8, que aceitou o convite do político capixaba. E de acordo com Silveira, em entrevista ao site O Antagonista, ele terá muito que contribuir com o mandato de Malta. Recebi o convite dele para compor a equipe e aceitei porque é um mandato importante e eu posso contribuir bastante, disse o deputado. O senador eleito disse que a lealdade com o país e o conhecimento jurídico fazem com que o parlamentar tenha o conhecimento necessário para o cargo. Daniel Silveira integrará a minha equipe de assessores, por causa do seu conhecimento jurídico e sua lealdade ao país, disse o Magno Malta ao jornal O Globo. Nas eleições deste ano, mesmo inelegível, Silveira concorreu a uma vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro, com o apoio do presidente, o Jair Messias Bolsonaro, mas não foi eleito. E a vaga ficou para o senador Romário, e o deputado ficou em terceiro, atrás também de Alessandro Molon. O deputado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, além de 35 dias, multa de 5 salários mínimos, no total de R$192 mil, por ameaças e incitação à violência contra os ministros da corte. E você, Rui, enquanto advogado, qual é a sua opinião sobre isso? Sobre um senador eleito colocar, né, na sua equipe um outro político que foi condenado, inclusive, por insultar os ministros e
usar palavras de violência, insultar, né, os ministros e fazer essa apologia à violência. E foi condenado, teve multa e hoje ele diz que colocou pela lealdade ao país. Eu acho que aí tem duas visões. A política, né, ele quer agasalhar um dos bolsonaristas mais notórios e que atentou não só contra a Corte Constitucional, mas ele atentou também contra o Estado Democrático de Direito. Né? Alguns que defendem a liberdade total de expressão dizem que ele não poderia ser preso, mas a Constituição ela tem um frios contra frio, né? A liberdade ela não é absoluta. A liberdade de expressão é um princípio constitucional, mas não é absoluto. E ele, no meu ponto de vista, ele foi além. Agora, tem duas questões colocadas. A primeira é que eu acho que o Magno, ele quer chamar a atenção exatamente para na tentativa de substituir, né, o presidente, o ex-presidente, o futuro ex-presidente, né, com até essa dia pauta, 1º de janeiro, né? nessa pauta bolsonarista. Agora, porque se, no meu entendimento de advogado, se transitou em julgado a condenação dele, ele vai perder os direitos políticos. É condenação criminal, a 8 anos de cadeia. E ele aí não pode ter emprego público. Agora, pode ser que não tenha transitado, esteja ainda com algum grau de recurso, nada impede, então, não houve o trânsito, ele pode assumir o cargo. Agora, então, e no caso, Rui, se ele assumir o cargo e vier futuramente a esse caso voltar, né? Não, ele vai ter que cumprir a pena. E aí, como que funciona? Ele perde o cargo assim que tem que cumprir a pena? Ele perde o cargo e ele vai ter que cumprir a pena de prisão em regime fechado. São 8 anos. Sim. Tá certo? Aí sim, lá se com um bom comportamento, tem alguma regra de execução penal, se lê um livro por mês, você pode ter uma detração penal e sair aí com 1/3 da pena cumprida, por mudança de regime. Entendeu? Mas não, no meu entendimento, ele talvez esse processo lá do STF, que o condenou, não tenha ainda, esteja com em algum grau de recurso. Né? Porque um senador tentando nomear por um cargo uma pessoa que estiver condenada com trânsito julgado, no meu ponto de vista, é uma provocação ou querer mídia, né? Exatamente. E o Campos Neto, ele foi inclusive convidado a seguir no comando do Banco Central. Né, disse um colunista. E aí a gente vê que o Lula ainda está sendo bem flexível, né, com as pessoas que já estavam em alguns cargos. E aí o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, enviou ao representante para sondar a possibilidade dele continuar na direção do Banco Central. Mais um mandato, né? A informação ela é da coluna A Folha de São Paulo. E segundo essa coluna, o Campos Neto respondeu que se sentiria honrado, mas que foi convidado pelo ministro Paulo Guedes, por quem ele tem um grande apreço e uma grande consideração. E disse que conversaria com Guedes sobre o assunto, avaliaria e tomaria a decisão. A ideia do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aponta o jornal, é tentar equilibrar a balança de apoio do mercado financeiro com a indicação de Fernando Haddad para o comando da Fazenda, que não seria um nome bem visto pelo mercado. Com isso, o petista quer manter nomes de simpatia do mercado em outras áreas, como o Banco Central, por exemplo. Então a gente vê aí, né, que ele, mesmo manter o Campos Neto, é tudo voltado numa estratégia da boa visão do mercado financeiro, já que ele sabe que o Fernando Haddad não está sendo muito bem visto para ser o ministro da Economia. E aí, Rui? Veja bem, o Campos Neto ele tem mandato, né? O Banco Central hoje tem mandato. Eu não sei se termina logo agora em janeiro. Me parece que esse convite pode ser também uma mensagem de Lula ao senhor mercado. Essa figura que esse ente, né, é uma ficção mercado, ninguém sabe o que é. A gente sabe na prática que é a Fiesp, são os banqueiros, né, que ficam, não disputam a eleição, depois quer indicar ministro. Então, eu acho que é uma estratégia correta. Se o mandato dele deve terminar no governo Lula,
o pedido de continuidade, e é verdade, pode ser uma acena de Lula, aí o seu mercado, no sentido de contrapor, né? Porque, por exemplo, a indicação de Haddad é um advogado, um economista, foi prefeito de São Paulo, então ele conhece os meandros da Avenida Paulista, do mercado financeiro. Ele já foi consultor de um banco também. Então você acha que ele tem toda uma dinâmica. Você acha que ele se sairá bem como ministro da Não Fazenda? tenho dúvida, até porque Lula ele vai desmembrar o que era um antigo Ministério da Economia de Guedes, vai se transformar em 3 ministérios. Fazenda com Haddad, planejamento, provavelmente com outro nome que vai agradar muito o mercado, que é o Pécio Arida, um dos criadores, pai do Plano Cruzado, no plano real, né? E para o planejamento, gestão, e o Ministério da Indústria e Comércio, né? Porque isso foi suprimido. Né? A indústria e comércio é importante por essa pauta da importação, da exportação, promoção da venda de produtos brasileiros. Então, é uma articulação, basicamente, exatamente tirar essa força dele em cima do Ministério e jogar para o Ministério da Indústria e Comércio, que é onde estão as demandas específicas do senhor mercado, seja da indústria pesada, seja dos bancos. Essa articulação seria feita aí pelo Indústria e Comércio. E agora, voltando ao assunto um pouquinho dos bolsonaristas, que a gente entrou há pouco e aí a gente saiu, agora a gente vai entrar novamente. No período, pós-eleição, muitos bolsonaristas foram para as redes sociais reivindicar o resultado, questionar o resultado que foi dado nas urnas, né? Inclusive, tivemos muitas manifestações, paralisações dos caminhoneiros, fechando as rodovias, as principais rodovias do nosso país. E aí, o TSE desativou algumas contas desses bolsonaristas nas redes sociais e a gente tem aqui a notícia que o TSE reativou essas contas que foram questionadas, né? Que questionaram, na verdade, no período eleitoral. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, ele autorizou nessa quinta-feira, dia 8, como eu já disse, gente, essa quinta-feira, dia 8, ela está movimentada. Ele autorizou o desbloqueio das contas nas redes sociais de 2 deputados federais e de 2 eleitos para assumirem no ano que vem. Os 4 são parlamentares bolsonaristas que tiveram seus perfis bloqueados pela corte por usarem a web para divulgar acusações sem provas sobre as urnas eletrônicas e as eleições desse ano de 2022. A decisão libera os perfis dos deputados federais Major Vitor Hugo e Marcel Van e dos deputados eleitos Nicolas Ferreira e o Gustavo Gayer. Moraes analisou um pedido apresentado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que solicitou a reconsideração das decisões que determinaram a suspensão de perfis de deputados federais nas redes sociais. Dada a relevância dessa forma de comunicação para o exercício pleno das atribuições do mandato parlamentar. Então a gente tem aí o Nicolas, eu acompanhei o Nicolas desde o iniciozinho e a gente podia ver que o Nicolas ele fez muitos vídeos, muitos TikToks mostrando situações e há um tempo a conta do Nicolas foi desativada. E eu queria saber, Rui, em relação a essa situação das denúncias, que foram muitas, de fraude nas urnas eletrônicas, a gente viu que já saiu o relatório confirmando que não teve nenhuma fraude, que o resultado está correto, mas ainda assim a gente ainda pode perceber por parte desses deputados, né, bolsonaristas, a revolta deles. Você acha que esses deputados bolsonaristas, eles vão ter uma facilidade de convivência com o novo governo, que assumirá a partir do dia 1º de janeiro?
Olha, eu não sei, esse núcleozinho, esse nichozinho de deputados, eu acho que vai sobrar, porque eu particularmente entendo que o bolsonarismo, com a debacle aí da imagem do presidente, tão logo tenha perdido a eleição, ele se recolheu, eu acho que isso não conseguiu manter, não vai conseguir manter, e ele não vai ser essa liderança que as pessoas achavam que ele teve 58 mil votos. Eu acho que ele não tem escopo, ele não tem capacidade de aglutinar. Então vai ter um grupozinho que vai tentar buscar herdar esse setor. Até porque você não vai ter, o Lula não vai ter 517 ou 513 deputados. Tem que ter uma oposição. Né? Agora, o que chama a atenção, Heloísa, é o seguinte, é um detalhe, porque as pessoas ficam na rede, por que isso, por que aquilo, aí alega, porque a Força Armada, quando soltaram aquele relatório e fizeram isso em apoio às teses do Bolsonaro, fizeram muito mal, daí a importância do Múcio, ministro da Defesa, que ele vai lá, o papel dele é despolitizar as Forças Armadas, para que ela retome ao seu berço natural, que é a defesa do país, é a tecnologia da defesa, a defesa cibernética, essas coisas todas. Então, tirar da política. Mas esse relatório, ele, embora tenha dito que não tenha encontrado nenhuma fraude, gerou lá uma perspectiva para essas pessoas, dizendo que as Forças Armadas não tiveram acesso ao código-fonte, que é uma mentira. É uma mentira, porque no direito eleitoral, nas regras eleitorais, o TSE, que é quem orienta nesse sentido aí da eleição majoritária nacional, ele começa esses trabalhos de urna, de análise, tem uma comissão formada por ONB, Unicamp, OAB, os maiores centros de tecnologia fazem parte disso, e todos eles tiveram acesso a esse código-fonte que a Força Armada reclama que não tiveram. Mas por que não tiveram? Porque há um ano, em outubro, um ano passado, quando tinha data, tinha prazo para que aquelas entidades tivessem acesso àquele código-fonte, mas, coincidentemente, a Força Armada não usaram no termo legal. Então, veja bem, você não pode voltar a praticar um ato, né, porque você perdeu, né, o prazo. Isso, e nós podemos ver, eu analisei bastante essa situação. Quando teve o bloqueio das rodovias e que alguns manifestantes foram para as portas, né, das Forças Armadas, pediam intervenção, quando o Bolsonaro se manifestou pedindo para que desobstruíssem as rodovias, que se fosse manifestar, que teria que ser de forma pacífica, sem quebrar as coisas, sem vandalizar, na verdade, né? E aí, alguns manifestantes, quando tiveram esse posicionamento do Bolsonaro, eles mudaram o discurso e já não era mais para ter Bolsonaro como presidente, era para ter uma intervenção militar. Exatamente. Então a gente pode observar aí o radicalismo de alguns eleitores, não é? Eu acho que foge da coisa comum, Heloísa, porque a gente sabe... foge do entendimento comum, porque eu acho que as pessoas não têm noção do que é uma intervenção militar. Pois e aí é a questão de cognição mesmo, de informação, as pessoas estão fazendo leituras equivocadas. Na democracia, aqui, acolá ou lá, em qualquer parte do mundo, a democracia é feita por voto, ganha quem tem mais voto. E o sistema brasileiro é o mais seguro do mundo. E não foi só as entidades brasileiras, a OEA, agora a Organização dos Estados Americanos, destacou uma missão que acompanhou e por todos os passos das urnas e atestou pela sua veracidade. Então, eu acho que é choro de derrotado. Tem que enxugar as lágrimas, aguardar o governo, preparar seu candidato. 26 está logo ali. E a gente já está chegando pertinho do horário do final, Rui. Queria agradecer a sua participação aqui hoje, trazendo o quadro Política na Veia. Normalmente ele é apresentado pelo Rui Machado e pelo Ricardo Bacelar, mas o Rui Machado se encontra doentinho, então ele não está podendo vir, mas... para a gente não deixar vocês sem destaque de política, nós trouxemos
o Rui Correia, que está aqui com a gente, trazendo todos os destaques e comentários de tudo que está acontecendo no mundo da política. Inclusive, Rui, hoje, meio-dia, teremos jogo. O Brasil estará jogando hoje, e aí estamos todos nessa expectativa, né? Mas, entretanto, contudo, todavia, a previsão hoje para Itabuna é de chuva. Isso mesmo. Hoje a máxima é de 28 graus e a mínima é de 23 graus e a previsão é de chuva com trovoadas. Amanhã a previsão também é de chuva com trovoadas e a probabilidade de chuva é de 80%. No domingo a gente terá um solzinho, mas o clima estará parcialmente nublado. Então, para as pessoas que pensaram em curtir o final de semana na praia, não terá sol, hein? Estaremos numa chuvinha e o que é preocupante aqui para a cidade de Itabuna, já que recentemente tivemos, né, algumas ruas alagadas, alguns bairros que foram atingidos. Mas vamos assistir o Jogo do Brasil, torcer, né, pela nossa seleção e agradecer o carinho da sua audiência, agradecer por você ter nos feito companhia nessa manhã, né? E te avisar que amanhã estaremos aqui de volta e esperamos por você, tá? Tenha um ótimo dia, um ótimo jogo. Espero que o Brasil ganhe para amanhã a gente ter um motivo para comemorar e eu te espero aqui amanhã.